Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e hoje vamos falar sobre Itália, concretamente sobre a crise no mercado de trabalho que está a obrigar o governo de direita radical de Giorgia Meloni, que é anti-imigração, a precisar de atrair imigrantes. Foi o próprio Observatório de Contas Públicas de Itália que alertou para este problema, isto porque o país está de braços dados com uma crise demográfica. A população está envelhecida, a taxa de natalidade está a cair a pique e os jovens italianos estão a emigrar, a sair do país. O impacto destes três fenómenos está a fazer-se sentir na economia, claro, nomeadamente no mercado de trabalho e no sistema de pensões que está em risco de colapso, segundo os economistas que fizeram o estudo. Para nos falar sobre este assunto, temos connosco hoje Pedro Góis, sociólogo da Universidade de Coimbra e investigador na área das migrações internacionais. Olá Pedro, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, muito boa tarde. A sonoplastia deste episódio é de João Luís Amorim. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! O governo de Giorgia Meloni já está no poder desde outubro de 2022, portanto já fez 3 anos. Como sabemos, uma das grandes bandeiras do seu partido, Irmãos de Itália, e também dos partidos que fazem parte da coligação governamental é precisamente as ideias e as políticas anti-imigração. Seja o endurecimento das regras, o combate às chegadas ilegais, expulsões e repatriamentos de imigrantes. No entanto, o próprio governo já reconheceu o problema da falta de mão de obra imigrante para sustentar o mercado de trabalho. Pedro, começo por perguntar como é que se concilia o discurso anti-imigração da extrema-direita no geral e depois a necessidade real de ter pessoas, imigrantes, para trabalhar e alimentar a economia e a segurança social. Eu acho que a única forma de conciliar esse discurso é voltar ao pragmatismo e compreender as migrações atuais, que são sobretudo migrações laborais. Portanto, quando os migrantes chegam, eles respondem a necessidades do mercado de trabalho. E quando o mercado de trabalho não necessita de migrantes, imediatamente há uma resposta suspendendo esses fluxos migratórios. E, portanto, a Itália devia ter percebido isto há algum tempo, mas a realidade mostrou que, de facto, a política não se faz em gabinetes, a política faz-se reagindo à realidade e, mais uma vez, aqui estamos a aferir esse conceito. E precisamente por reconhecer o problema, o governo italiano anunciou já em junho a emissão de 500 mil novos vistos de trabalho para cidadãos de países não pertencentes à União Europeia para o período de 2026-2028. E mais recentemente, em novembro, o governo publicou também uma lei que permite aos descendentes de italianos de 7 países, nomeadamente Brasil, Argentina, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Venezuela e Uruguai, obterem vistos de trabalho sem limitações de número, como acontecia até então. Considera que estas duas medidas são uma forma de imigração cultural seletiva? São seguramente. Isso também é uma aprendizagem dos últimos anos. Há fluxos migratórios com certas origens que são mais difíceis e mais custosos de integrar. E há aparentemente esta sensação de que afinidades culturais do passado são mais facilmente integráveis. As diásporas, os descendentes de nacionais europeus que migraram para outros continentes serão seguramente parte deste grupo de migrantes preferenciais. No caso português, alargamos esta realidade também aos lusófonos e, portanto, não apenas os descendentes de portugueses no exterior, mas os cidadãos de países lusófonos têm sido vistos como mais facilmente integráveis e se calhar mais rapidamente integráveis. Ou seja, também é uma forma do próprio governo italiano admitir que, ou dar a entender que precisa de imigrantes, mas não de qualquer país e não de qualquer maneira? Sim, o que não é novo, sempre foi feito assim, mesmo nos Estados Unidos ou no Brasil, houve um momento de grande abertura à imigração há pouco mais de 100 anos, e depois houve um fechamento seletivo de alguns grupos de migrantes.
porque havia esta percepção de que alguns grupos são culturalmente tão distintos que necessitam de mais investimento social e económico para uma integração. E por isso essa sensação traduz-se hoje nesta nova forma política de uma seletividade das origens, e essa seletividade das origens visa contrariar algo que também é real, que é esta percepção pública de que os migrantes não são todos iguais. E a pergunta que vou fazer agora pode parecer um bocado básica, mas às vezes o óbvio também precisa de ser dito. Que benefícios é que traz a imigração para o mercado de trabalho, sobretudo de países envelhecidos e em déficit demográfico, como é o caso de Itália, que é hoje o segundo país mais envelhecido do mundo, apenas atrás do Japão? Bem, a nossa economia global, a europeia, a italiana, a portuguesa, não vive sem trabalhadores. E, portanto, há certas funções que têm que ser preenchidas por novos trabalhadores, porque são novos postos de trabalho que vão sendo criados, quer pela saída de trabalhadores do mercado de trabalho por via da reforma ou pela emigração, quer porque há novas necessidades a ser criadas. Se internamente a demografia não é capaz de fornecer esses trabalhadores, a única solução, ou uma de duas, a única solução viável é ir buscá-los ao exterior. A segunda solução é fechar esses setores. E estamos a falar de setores de mão de obra intensiva, como a construção, como a agricultura, como alguma indústria, como as pescas. E, portanto, fechar esses setores não é uma possibilidade. A solução é encontrar políticas que permitam incorporar no mercado de trabalho de uma forma rápida trabalhadores que supram as necessidades que estão a ser criadas. Portanto, no fundo, podemos afirmar que isto que se está a passar em Itália se calhar acaba por desmistificar ou fazer cair por terra uma das principais bandeiras ideológicas da extrema-direita, que é os países não funcionam sem imigrantes. Atualmente não funcionam sem imigrantes. Muitos países não funcionam sem imigrantes. Os países mais envelhecidos têm muita dificuldade em funcionar sem imigrantes. Há aqui uma exceção. O Japão é um dos países mais envelhecidos do mundo e não tem grandes vagas migratórias, porque seguiu um outro caminho, que é um caminho muito mais da mecanização e da robotização da sociedade, portanto dispensando em muito a necessidade destes trabalhadores em indústrias que podem ser facilmente robotizáveis. Todas aquelas áreas em que não há essa robotização, ou que essa robotização não está a acontecer à velocidade suficiente, esses bens estão a ser supridos através da importação, por exemplo, da agricultura. Mas isto é uma escolha difícil de ser feita, porque depois falamos de soberania alimentar e de muitas áreas de soberania estratégica que podemos ou não querer abdicar. Pois eu também ia perguntar exatamente se há algum cenário alternativo viável, por exemplo, seja o aumento da idade da reforma, a automatização do trabalho, como estávamos a falar, incentivos à natalidade que possam substituir a imigração. Não, o cenário é complementar todas essas políticas de forma a que elas sejam eficientes. Não há uma única solução. O incentivo à natalidade, que é obviamente interessante em termos políticos, não vai fazer com que a natalidade responda imediatamente. Claro, e se é mais a longo prazo. Essas pessoas entrarão no mercado de trabalho daqui por 2 dezenas de anos, não exatamente amanhã. Portanto, se nós estamos a necessitar de trabalhadores hoje e esses trabalhadores não existem no mercado de trabalho nacional, a solução é exportar o trabalho ou importar trabalhadores. Certo. E que impacto eleitoral é que acha que teria admitir explicitamente, não só em Itália, mas países onde a extrema-direita governa ou está a crescer, como também é o caso de Portugal, que impacto é que teria admitir explicitamente que sem imigrantes o mercado de trabalho desses países entra em colapso, como diz também este observatório das contas públicas do país, de Itália? Não sei que impactos terá, mas é o impacto da realidade real, não é? Pois. Sem migrantes, muitos setores deixam de funcionar. Nós compreendemos isso no nosso dia-a-dia. Há muitas áreas de trabalho para as quais nós não conseguimos atrair hoje jovens portugueses, porque os jovens portugueses são mais escolarizados. Basta pensar que o nosso ensino obrigatório é de 12 anos de escolaridade ou 18 anos de idade, e aos 18 anos de idade ninguém quer ser trolha da construção civil. E, portanto, é necessário que haja outros trabalhadores para executar essa função, ou que consigamos transformar o nosso setor da construção civil num formato de tal forma automatizado e industrializado que possam ser máquinas a fazer essas funções.
o que está ainda muito longe de acontecer. Há, portanto, muitas áreas onde a solução de curto e médio prazo, e por médio prazo estamos a falar talvez de 10, 15 anos, é de facto apenas a incorporação de mão de obra imigrante. Ou seja, nomeadamente nessas áreas que neste caso os italianos ou os portugueses que não preenchem, como estava a dizer, a construção civil, ou também podemos pensar na restauração, na hotelaria, mesmo na parte dos estafetas de comida, claro. que é um trabalho muito importante e que acaba por ser ocupado por imigrantes. Certo, algumas dessas áreas são de substituição mais rápida, assim as sociedades aceitem essa automatização. Por exemplo, o transporte de mercadorias, incluindo a distribuição alimentar nas cidades, pode ser automatizada. Há já alguns protótipos de drones que o podem fazer, ou de veículos com condução autónoma que também o podem fazer. E há cidades que irão optar por essa tecnologia, assim tenham o capital para a realizar de uma forma rápida. Há outras áreas, nomeadamente o cuidado, a agricultura, as pescas, a construção, onde será mais difícil de fazer essa transição num curto período de tempo e, portanto, neste período de tempo vamos necessitar de migrantes. Itália tem um perfil demográfico muito semelhante ao perfil português, exceto que Portugal nos últimos anos, desde 2022 até agora, recebeu muitas centenas de milhares de imigrantes e, portanto, essas necessidades foram supridas no mercado de trabalho. Caso contrário, em algumas áreas já estaríamos com carência de trabalhadores. Pois, e tal como está a acontecer em Itália também. Pedro, para terminar, tenho uma pergunta mais técnica que não sei se é exatamente respondível. O tal relatório do Observatório das Contas Públicas italiano diz que o país precisa de receber 10 a 13 milhões de imigrantes até 2050, portanto dentro de 25 anos. Estamos a falar de cerca de 400 mil a 520 mil imigrantes por ano até lá. Isto é viável? Isto é logisticamente possível? Sim, na verdade a Itália já recebeu volumes de imigração desse tipo em anos anteriores. O que nos está a ser dito agora, pelos cálculos que estão a ser feitos, é que este é um período muito longo. E, portanto, vai haver aqui picos, vai haver anos onde vai chegar mais gente, anos onde vai chegar menos gente, e vai haver a necessidade de transformar relações diplomáticas em relações laborais. Fazer, por exemplo, contratos com empresas noutros países que nos forneçam mão de obra para a Europa em certas profissões, ter acordos bilaterais de migração com países de origem, e este também é um trabalho que não está feito e que necessita de ser feito. E depois disso, é necessário que os países estejam preparados para receber, porque 450 mil imigrantes por ano são umas centenas de milhares de casas, mas são também a necessidade de criarmos lugares em escola, de termos serviços públicos como a saúde para os receber. Portanto, é todo um conjunto de processos. Há este dito da história das migrações que, embora queiramos trabalhadores, vão sempre chegar pessoas e, portanto, é necessário fazer toda essa etapa de integração com as pessoas que chegam. O caso italiano talvez seja um caso um pouquinho mais avançado do que outros países europeus, como o nosso, mas a estratégia que a Itália vai agora experimentar será seguramente um excelente piloto para que nós consigamos perceber o que necessitamos no futuro. Sim, sem dúvida. E só para finalizar, vou dar aqui uns dados estatísticos também para quem nos ouve. Acho que também é importante contextualizarmos isto. O número de cidadãos estrangeiros a viver em Itália cresceu pouco nos últimos 10 anos, na última década, de 4,6 milhões em 2013 passou para 5,4 milhões no início deste ano, já incluindo com os filhos de imigrantes nascidos em Itália. E, portanto, representa cerca de 9% da população total de Itália, que tem 58,9 milhões de pessoas, sensivelmente. E o total de entradas de estrangeiros registadas em 2024, portanto no ano passado, que é os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística Italiano, o total de entradas de estrangeiros no ano passado foi de 435 mil, portanto é um número que está ligeiramente abaixo de 2023 e de facto, segundo também o relatório do Observatório de Contas Públicas italiano, este número tem que crescer bastante se o país não quiser estar de facto em déficit demográfico e também na crise do mercado de trabalho.
Muito obrigada, Pedro Góis, por ter aceitado o nosso convite e obrigada também ao João Luís Amorim pela edição técnica. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!